Meu amigo e minha amiga, meu nome é Benito Salomão, eu sou economista e hoje nós vamos falar um pouco sobre austeridade fiscal. O que é e qual a sua importância para o desenvolvimento brasileiro, dada a atual conjuntura a qual nós estamos mergulhados. O tema ele é bastante atual, visto esse projeto irresponsável, no meu entendimento, que o governo encaminhou ao Congresso no sentido de flexibilizar as metas orçamentárias, as metas fiscais. Bom, em primeiro lugar, existe uma visão de desenvolvimento por detrás desse projeto. Ele não é um projeto meramente aleatório, embora seja um emergencial, mais um esparadrapo que o governo tem colocado aí na sua coxa de improvisos, mas por trás dele existe uma visão de desenvolvimento que ficou muito clara durante os 4 primeiros anos de mandato da presidente Dilma Rousseff. Bom, isso funciona? Vamos fazer uma abordagem histórica da economia brasileira e vamos ver aonde essa visão de desenvolvimento nos levou. Vamos começar nos anos 50, nos governos Vargas e Juscelino Kubitschek, o segundo governo Vargas e o governo Juscelino Kubitschek, que tentaram e conseguiram, de certa forma, produzir na economia brasileira um ambiente de crescimento acelerado com vistas ao protagonismo estatal, o protagonismo dos investimentos públicos, das empresas estatais, do endividamento público, forçando uma taxa de crescimento mais acentuada para a economia brasileira. Isso funcionou? De certa forma, funcionou sim. É inegável que as medidas do governo Juscelino, sobretudo, elas transformaram o parque produtivo nacional, houve uma participação também do setor externo, e isso produziu realmente um novo ambiente, um novo parque produtivo na economia brasileira. Mas a quais custos? Bom, os custos disso foram exatamente os anos de desorganização da economia brasileira que se sucederam. Então, a partir de 1959 e até 1967 foram anos muito ruins para a economia brasileira em termos de crescimento, em termos inflacionários, em termos de endividamento externo. Então, todo o período, e isso a gente conseguiu verificar também nos anos 70, com o chamado milagre brasileiro e o segundo PND, em que a economia também cresceu a taxas bastante aceleradas, e logo em seguida, já nos anos 80, a partir do segundo choque do petróleo até o Plano Real, causando exatamente essa década perdida de baixo crescimento e hiperinflação. Então, todo o período em que o governo, de maneira populista e irresponsável, se propôs a induzir um crescimento, a revelia de todas as condições internacionais e internas da economia brasileira que poderiam ou não permitir um crescimento mais acentuado. Todas as vezes que isso se deu na nossa economia, o resultado posterior foi muito ruim. E, dessa vez, dado que se põe na economia brasileira, não há nada que justifique um resultado diferente do que os anos 50 e os anos 70 propiciaram para a nossa economia. Eu acho que se a manutenção dessas políticas exóticas, irresponsáveis e heterodoxas do governo Dilma Rousseff por períodos mais alongados, ela deve sim promover mais um longo período de estagnação da economia brasileira que poderá ser verificado a partir já de 2017 e 2018. O cenário ele é muito grave. E o que o governo tem feito para resolver o problema da recessão brasileira, no meu entendimento, são exatamente as causas desse problema. Excesso de intervencionismo, excesso de Estado, excesso de gasto público, que tem um impacto negativo sobre a poupança doméstica. Então, o que o governo está propondo, no meu entendimento, são exatamente as causas.
Fosse eu o ministro da Fazenda, eu promoveria um ajuste fiscal severo para a economia brasileira, por uma razão bem simples. 2015, com ou sem o ajuste fiscal, vai ser um ano de baixo crescimento. Então, já que o crescimento vai ser ruim, que se faça um ajuste e que se organize as contas públicas. O postergamento disso pode piorar a dosagem desse ajuste mais para frente. E aí nós podemos ter problemas realmente em 2017 e 2018. A qualidade desse ajuste é outra questão muito importante. O governo discute nesse momento recolocar sobre o ajuste fiscal aumento de imposto, né? O ajuste recairia sobre o lado dos impostos e não sobre o lado da despesa do governo, que é um equívoco ainda maior. Uma economia recessiva, economia com a tendência recessiva como a nossa, você forçar um ajuste fiscal pelo lado dos impostos, dada a nossa carga tributária de 37% do PIB, você vai criar dois efeitos simultâneos. O primeiro é acentuar a recessão, mais do que seria feito caso o governo sinalizasse uma política de corte de gastos ao longo de 3 ou 4 anos no período seguinte. Por outro lado, você acentuando a recessão, você vai prejudicar a própria base de arrecadação do governo. Simples assim. Então você corre o risco de, mesmo diante de aumento de carga tributária, você não elevar as receitas no montante ideal para produzir o superávit primário. Isso é uma discussão na literatura que se chama curva de Laffer, em que a partir de um certo ponto, novas alíquotas de impostos ou novos impostos colocados na economia ali, em vez de incentivar as receitas públicas, elas desincentivam, porque a economia para de crescer. Então, é isso que nós estamos discutindo aqui. O que deveria ser feito? O que deveria ser feito era um programa de austeridade fiscal com vistas a, no curto prazo, sinalizar um ajuste, uma política de redução do gasto público, de crescimento do gasto público abaixo do crescimento do PIB, ao longo de 3 ou 4 anos, com vistas a restabelecer a confiança no primário. Depois disso, sinalizar ao mercado um ajuste fiscal ainda mais forte, conforme a economia retomar o seu crescimento, um ajuste fiscal ainda mais forte com vistas a zerar o déficit nominal do setor público. E com isso, formação de poupança doméstica. A poupança doméstica vai permitir com que os juros da economia brasileira caiam sem impactos inflacionários. Então, a partir do momento que o juro começar a cair, nós poderemos criar uma rota ascendente dos investimentos. O gasto público vai ser substituído por gasto em investimento privado, e isso sim que vai produzir na economia brasileira um sistema de crescimento sustentado ao longo do tempo, com vistas em investimento em gasto privado. Esses investimentos vão crescer a economia, vão reduzir a dívida PIB, e feito isso, você cria um ciclo, você inverte o ciclo vicioso e cria um ciclo virtuoso para a nossa economia. Agora, a austeridade é para já. A austeridade é para já, e caso o governo, dada a rigidez, não consiga cortar gasto no curtíssimo prazo, você sinalizar com a política de redução de gasto público ao longo de 4 anos e cumprir com essa meta, você vai estar incentivando, de certa forma, ali, com que o mercado ele possa reatar os investimentos. Dá para cortar alguma coisa no curto prazo? Dá. Entendeu? A política de subsídios, você pode mexer nela, que não tem funcionado como incentivo à indústria. Você pode também mexer na questão do seguro-desemprego, né, e das pensões. Não dá para cortar muita coisa no ano que aponta, mas dá para você sinalizar que essa despesa não vai crescer durante 2016, 2017 e 2018. E aí sim você criar esse ciclo. Agora, caso contrário, você vai postergar o ajuste e vai causar algum problema muito mais sério na hora que essa dosagem tiver que ser enfrentada por alguém.
E a gente sabe disso, a diferença entre remédio e veneno é exatamente a dose, né? As políticas anticíclicas ao longo de 2009 e 2010, elas foram bem sucedidas. A manutenção disso a partir de 2011 está colocando a economia brasileira em uma rota preocupante de decrescimento do PIB, espiral inflacionária e dívida externa e do setor público crescentes, né? O que a gente propõe é exatamente a retomada da solidez dos fundamentos macro através exatamente da política fiscal e da austeridade fiscal. O governo precisa respeitar o seu orçamento e não pode gastar mais do que ganha. Entendeu? Feito isso, você equilibra e você trabalha para melhorar os fundamentos macroeconômicos ao longo do tempo. Meu nome é Benito Salomão, espero que vocês tenham gostado.